Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Desde a reforma trabalhista, agora ainda mais fragilizado está o trabalhador em função dos efeitos que a pandemia da Covid-19 trouxe à economia no Brasil. Nós vamos conversar com o desembargador Francisco Rossal de Araújo, ele que é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, para saber de que forma a Justiça tem trabalhado no sentido de resguardar a parte mais frágil dessa relação entre empregado e empregador. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, é uma satisfação participar do programa. É uma alegria recebê-lo. Uma das coisas mais importantes nesse momento é garantir um pouco mais de segurança ao trabalhador nessa relação que já normalmente é fragilizada, mas que está muito mais exposta em função dos problemas econômicos que a pandemia trouxe, as demissões e muitas vezes até o abuso da autoridade aí entre patrões e empregados. De que forma a Justiça do Trabalho tem atuado para resguardar os direitos e garantir que os trabalhadores, de maneira geral, sejam menos lesados? A Justiça do Trabalho tem um papel importante dentro da sociedade, que é de distribuição de justiça social. Nesse sentido, nós aplicamos as leis trabalhistas. Os juízes do trabalho são juízes imparciais, eles manejam a legislação e nós procuramos, mas claro, a legislação tem um viés protetivo. E nesse sentido, o que nós visamos assegurar é que as pessoas tenham a sua dignidade reconhecida. Num contexto de pandemia, nós estamos vivendo uma situação absolutamente nova. São questões novas que nunca se tinha imaginado. Basicamente, na minha atribuição, na vice-presidência do tribunal, nós fazemos mediações coletivas, que são acordos coletivos emergenciais, acordos, por exemplo, em 3 grandes linhas. As linhas de saúde, que eu chamo, que é a distribuição de EPIs, álcool gel, máscara, determinação de fluxos de trabalho, horários de entrada, horários de saída, evitar aglomerações, né? Então, isso é muito específico para cada atividade, para cada tipo de empresa. É diferente, por exemplo, essas regras de um hospital para os correios, metroviários, rodoviários, metalúrgicos, indústria calçadista, salões de beleza. Todas essas mediações nós já fizemos aqui no Tribunal Regional do Trabalho, para a senhora ter uma ideia. Então, essa é uma grande linha de questões, né? Por exemplo, nos Correios, como é que nós vamos proteger os carteiros, como é que vamos proteger o pessoal que atende as pessoas na agência, o pessoal que faz a distribuição da mercadoria, das entregas, etc. e tal. Supermercados, né? São 100 mil trabalhadores abrangidos por uma mediação realizada no Tribunal do Trabalho. Farmácias, 35 a 40 mil trabalhadores beneficiados pelas mediações que foram feitas na Justiça do Trabalho. A segunda linha de negociação são vamos dizer assim, os efeitos da medida provisória 927 e 936. Basicamente é antecipação de férias, antecipação de feriados, postergação de pagamentos de fundos de garantia, teletrabalho. São essas medidas, vamos dizer assim, paliativas, que podem diminuir custos das empresas na tentativa sempre de manter os empregos. Essa é uma linha principal que a Justiça do Trabalho procura, é que as pessoas mantenham seus empregos, né? Porque no momento de crise todos têm que dar a sua cota de sacrifício. Os trabalhadores vão dar a sua cota de sacrifício com a redução de jornada, com a redução do salário, ou mesmo a suspensão, com alguma queda de renda, mas as empresas também têm que dar seu sacrifício, sua colaboração, que é manter, né, os seus empregados nesse momento difícil, e o governo também dá sua participação, né, com a liberação do fundo de garantia, com a liberação dos benefícios ali relacionados ao seguro-desemprego, etc. e tal. Então, essa é a segunda linha, vamos dizer assim, de negociações, que é manter empregos, acertar detalhes de jornada, duração do trabalho, suspensão de contratos, o que eu chamaria aplicação das medidas provisórias, especificação, né? A medida provisória é ampla, mas nós precisamos especificá-la para cada segmento específico da economia. A terceira linha de atuação é a mais, vamos dizer assim, grave, que são as despedidas. Quando nada disso dá certo e os trabalhadores são despedidos, também a Justiça do Trabalho vai atuar na mediação para liberar o fundo de garantia, liberar o pagamento das parcelas rescisórias, né, tentar evitar o máximo possível o parcelamento, tentar pelo menos que se dê alguma parte do pagamento em dinheiro imediato, porque as pessoas estão desesperadas. Enfim, em resumo, uma primeira linha
normas de higiene, proteção, segurança do trabalho. Segunda linha, manter os contratos de trabalho em vigor e fazer alguns ajustes. Terceira linha, mesmo não sendo possível manter os contratos, fazer com que os efeitos do rompimento do contrato sejam os menos nocivos possíveis. Questões ali na primeira linha, como o senhor determinou, posicionamentos do tribunal. Quando as pessoas entram com mandados de segurança temerosas pela sua saúde, pela sua condição de trabalho, para evitar de se expor à contaminação pela Covid-19. Os mandados de segurança que se têm visto aí pedidos por profissionais das mais diferentes áreas, mas muito mais dentro da saúde, para que não trabalhem, evitando assim de alguma forma um risco maior. Que critérios mais ou menos têm sido utilizados pelos juizados para pacificar isso? Bom, o primeiro critério é o critério da Organização Mundial da Saúde, né? Afastar prioritariamente as pessoas com mais de 60 anos ou portadores de comorbidades, né? Pessoas com problemas de coração, diabetes, problemas nefrológicos, etc. e tal. Esse é o nosso critério principal, né? Proteção imediata da saúde dos trabalhadores. Entretanto, existem alguns problemas na aplicação desse critério, como eu disse, tem que ser especificado. Eu vou dar um exemplo concreto. Em hospitais, nós precisamos de médicos, precisamos de enfermeiros. E alguns hospitais têm grande número de médicos com mais de 60 anos. Se nós afastarmos todos os médicos com mais de 60 anos, portadores de comorbidades, gestantes, lactantes, etc. e tal, o hospital vai parar de funcionar. E isso não pode, porque aí eu vou, de um lado, proteger os trabalhadores, mas vou desproteger a população. Então, esse é um papel também da justiça, que é fazer esse equilíbrio entre o interesse particular, o interesse corporativo e o interesse da população. Eu tenho feito muitas mediações em hospitais em que, por exemplo, um grande hospital de Porto Alegre, o maior hospital SUS do estado, 10 mil trabalhadores, mas mais exatamente 9.700 trabalhadores. Só na área, por exemplo, de obstetrícia, porque o problema não é só a Covid, as mulheres seguem tendo filhos, as pessoas seguem tendo ataques de coração, seguem tendo problemas de fraturas, etc. O hospital todo precisa funcionar. Só na obstetrícia desse hospital, por exemplo, mais de 50% dos médicos tinham mais de 60 anos. Já era uma força de trabalho com uma idade avançada. Se eu afastar pura e simplesmente esses médicos e esses enfermeiros, o hospital para. E eu não posso deixar parar um hospital. Então, tem que haver sensibilidade, isso não está previsto em lei, e é por isso que o melhor caminho é a negociação coletiva. O que leva a crer que também há uma incerteza e uma indefinição em vários setores da economia e do próprio trabalho, que as pessoas estão se socorrendo dessa alternativa para garantir tanto a saúde quanto o ganho e a manutenção da casa e das finanças, né? Sim, porque nada estava previsto. Nós não temos experiência anterior que se compare a essa pandemia de coronavírus. E é por isso que as pessoas, é bom, né? Um bom sinal, é um sinal de bom senso que as pessoas procurem, né, a Justiça do Trabalho para resolver as suas situações. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Nós tivemos uma negociação que cerca de 500 trabalhadores iam ser despedidos na cidade de Rio Grande, um grande empreendimento econômico relacionado ao porto, né, que tinha 2 mil trabalhadores, com a paralisação das obras, ia despedir 500 trabalhadores. A negociação durou 2 semanas, ininterruptamente, e lá pelo fim, já estava quase tudo perdido, e eu ponderei o seguinte, diz, olha, você sabe que vai vir um decreto da Prefeitura Municipal na próxima quinta-feira, quem sabe aguardamos até lá. Qual não foi, e marcamos uma nova audiência para segunda-feira, qual não foi a nossa surpresa, que na segunda-feira as empresas, diante do decreto do prefeito, que liberava o trabalho, ainda que de forma parcial, disse assim, não, eu não vou precisar demitir ninguém. E conseguimos ali salvar os empregos de todos, a não ser os que já estavam programados, mas esses foram despedidos independentemente da pandemia. Então, esse é um papel importante, que é adaptar a evolução. Nós temos, vou dar um outro exemplo concreto, o setor coreiro calçadista. Os pedidos caíram a 5% do original. Algumas empresas estão há 15, 20 dias com 0 pedidos e foram forçadas a despedir. Entretanto,
né? Na última semana já houve um reaquecimento, os pedidos voltaram a ser feitos, alguns pagamentos estão sendo feitos, embora diferidos, então isso faz com que as empresas que tinham expectativa, por exemplo, de despedir, uma empresa que ia despedir 100 trabalhadores, ela despede 30, 40, né? E é por isso também, essa é uma outra característica das mediações nesse período de pandemia, elas são curtas. Nós trabalhamos com um prazo de esperar para ver o que acontece daqui a 15 dias, esperar para ver o que acontece daqui a um mês, não tomar decisões precipitadas, principalmente com o objetivo de salvar os empregos. Manter as pessoas integradas, empregadas, é a melhor solução para enfrentar a pandemia. Todos têm que dar sua cota de sacrifício, pode fazer uma negociação para reduzir o salário, antecipa as férias, diminui lá posterga o pagamento do fundo de garantia, mas o emprego, o fundamental é que ele seja mantido. Desembargador, de que forma a comunidade pode acessar o judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, em qualquer esfera, seja ele trabalhador, seja ele empregador? Para as mediações é a coisa mais fácil do mundo. É só entrar na nossa página do tribunal, tem um link imediato, basta fazer uma pequena exposição do motivo pelo qual quer e isso é encaminhado imediatamente. Eu tenho conseguido, juntamente com o apoio dos meus colegas, tem vários juízes empenhados nisso, nós temos uma equipe, no máximo 48 horas já marcar uma audiência. Quando isso não é possível, é porque existe algum feriado no meio, etc. e tal. Então, nós estamos procurando dar essas respostas da forma mais imediata possível. Só saliento, são questões coletivas. As questões individuais, infelizmente, nós conseguimos atender com essa celeridade. Mas sindicatos, empresas com despedidas de grande número de trabalhadores podem procurar a Justiça do Trabalho, que nós encaminharemos quase que imediatamente a resposta para uma reunião para sentar na mesa e discutir. Quando há uma mediação negociação entre trabalhadores e empresas, há reforço de pactos. Isso tem efeitos positivos no futuro. Melhora a produtividade da empresa, melhora o comprometimento do trabalhador com a empresa, né? Um trabalhador, ele vai pensar, poxa, seguraram a onda no meio da pandemia, eu não fui para a rua, né? Então ele cria um comprometimento maior. Da mesma forma, né, do outro lado, né, esse trabalhador se sacrificou, ele abriu mão de parte do salário dele, ele concordou com isso, né? Então vou manter o emprego. E todos nós vamos sair melhor dessa crise, se Deus quiser. Confiamos nisso. Agradeço pela sua disponibilidade em nos atender e trazer informações tão relevantes nesse momento tão delicado que a gente enfrenta. Eu é que agradeço a oportunidade, fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Então, obrigada. Daniel, então fica aí a dica para quem precisa de apoio nesse momento, empresas, empregadores que passarem por alguma dificuldade no momento, é de negociar e garantir que todos saiamos, exatamente como disse o desembargador, mais fortalecidos.